Marco Oliveira, da IEP Brasília, consultor técnico aqui no Distrito Federal. Nós temos atendido vários condomínios aqui em Brasília, em Águas Claras e na região, e um dos pontos importantes que os síndicos e gestores nos questionam é a respeito de saber se o condomínio tem capacidade para alimentar estações de recarga para veículos elétricos. Essa semana nós terminamos um estudo realizado em Brasília, na Asa Sul, sobre esse questionamento, e eu vou estar apresentando para vocês aqui um resumo e alguns pontos bastante interessantes que vocês devem considerar nesse estudo e nessa análise. Então, essa apresentação, nós vamos tratar aqui da gestão de energia elétrica em condomínios, para sistema de alimentação para veículos elétricos e híbridos plug-in. Essa é a primeira etapa antes da implantação de qualquer estação de recarga, seja de forma individual, ou seja, direto do medidor de energia do apartamento, ou de forma coletiva. Aqui nós estamos apresentando para vocês como é que foi feita a distribuição dos analisadores de demanda, para a gente verificar essa disponibilidade de toda a edificação. Então aqui eu apresento um diagrama desse condomínio. Esse condomínio ele era composto por 36 unidades autônomas, sendo 12 unidades em cada PM, que seriam os painéis de medição. Então nós temos aqui o PMA, o PMB e o PMC. Então são 12 apartamentos em cada um desses PMs. A energia elétrica é fornecida pela concessionária Neoenergia. Então ela entra na edificação através desse disjuntor, que é o disjuntor principal do QGBT, e aqui nesse ponto nós colocamos o primeiro analisador. Esse analisador, então, ele vai fazer a verificação dessa demanda de toda a edificação, considerando os 3 PMs, PMA, PMB e PMC, e também a parte que alimenta o serviço. O serviço o que é? São os elevadores, são as bombas, a iluminação da área externa, tomadas, guarita, salão de festa, ou seja, tudo que compõe a edificação e não faz parte da unidade autônoma. Então nós colocamos o primeiro analisador para verificar essa demanda geral. Colocamos o segundo analisador aqui para verificar a disponibilidade de energia da parte de serviços. Um terceiro analisador nesse ponto, para verificar o painel de medição da prumada A, um outro analisador da prumada B e um terceiro analisador para a prumada C. Então, nós instalamos um total de 5 analisadores. Esses analisadores eles ficaram na edificação durante 7 dias, 24 horas, para que nós pudéssemos analisar um dia comum da edificação, de segunda a sexta, e também dias sábado e domingo, que não são dias comuns, né? Então pode haver diferenças de demanda de energia. Aqui eu apresento para vocês agora um mapeamento já final dessa análise de demanda. Então vamos verificar aqui que nós temos o disjuntor geral, ele é um disjuntor de 160 amperes. Nós fizemos o cálculo e a demanda máxima projetada em função da corrente do disjuntor, corrente de proteção, ela era de 105 kVA. A demanda máxima medida nesse período, nesses 7 dias, foi de 37 kVA. Também nós obtivemos os valores das correntes, que são importantes para a gente determinar que fase que a gente pode utilizar com mais tranquilidade. Existe até um certo balanceamento entre as 3 fases, tá? Não tem uma diferença muito expressiva. Entretanto, a fase S aqui é a fase que tem a maior corrente. Então, em princípio, nós devemos evitar a utilização dessa fase.
Então, nós temos 160 amperes em cada fase, e aqui nós temos o que foi medido durante esse período como pico máximo. Baseado nessas correntes e nessa potência projetada e medida, nós calculamos quantos carregadores o disjuntor geral poderia alimentar no mesmo momento. Então, um carregador de 7 kW ele poderia alimentar 8 estações e um carregador de 5 kW, 11 estações. Lembrando que nós temos 36 unidades autônomas. Fizemos, então, a verificação com o mesmo conceito, com a mesma análise, para a parte de serviços. Porque se eu não tivesse possibilidade de usar de forma individual, eu poderia usar de forma coletiva. O mesmo raciocínio foi colocado, e aqui na parte de serviço eu poderia ter 7 analisadores de 7 kW e 11 analisadores de 5 kW. Dessa forma, aqui na parte de serviço, o sistema seria totalmente atendido pela potência máxima do disjuntor principal, que ele permitiria 8 e 11. Quando a gente faz agora a análise dos PMs, PMA, painel de medição A, painel de medição B e painel de medição C, que são disjuntores de 80 amperes, utilizando o mesmo raciocínio, o PMA permitiria 7 de 7 kW e 5 de 5 kW. O B, por sua vez, é o que tem o maior consumo, 21 kW medido, teria 4 e 5. E o C, 4 e 6. Se nós liberássemos todos os carregadores em 5 kW, eu teria 5, mais 5, 10, mais 6, 16. Entretanto, olha qual é a minha permissão máxima, 11. Então, apesar de eu ter capacidade nos 3 PMs, eu só poderia liberar 11. Então, esse 11 teria que ser dividido pelos 3 PMs, ou seja, algo em torno de 433, por exemplo, ou 443, totalizando 11. Lembrando que essa recarga aconteceria no mesmo momento. Aqui um ponto importante. Nós fizemos uma análise do disjuntor geral, dos disjuntores das plumadas, mas não fizemos dos 36 apartamentos. Então, quando for liberado para uma unidade, por exemplo, do PMA, para fazer a recarga, nós temos que saber se essa unidade possibilita eu colocar mais um equipamento, que seria o carregador com 5 kW. Então, aqui novamente, os moradores que forem fazer essa instalação, tem que ser feita uma nova análise, um novo estudo dessa unidade. Para quê? Para determinar se tem capacidade e qual é a fase que a gente vai utilizar. No caso aqui é monofásico. Esses apartamentos, eles são apartamentos de 32 amperes bifásico e 50 amperes trifásico. Alguns já alteraram a sua capacidade também, mediante a liberação da concessionária. Então, como nós poderíamos fazer, então, para fazer um aumento de recargas ao mesmo tempo? Fazendo uma análise um pouco mais profunda, nós temos a seguinte situação. Aqui vocês podem observar que é o período de análise que nós fizemos, ou seja, do dia 9 de fevereiro ao dia 16 de fevereiro, totalizando os 7 dias, como comentei. E aqui nós temos todo esse período da análise, do dia 9 aqui ao final aqui do dia 16. E o que a gente observa aqui muito claramente, no caso da corrente? Que durante os períodos da manhã e da tarde, nós temos um consumo relativamente alto. Lembrando que nós estamos fazendo uma análise do PMA, tá? A corrente do PMA. O PMA, o disjuntor, é um disjuntor de 80 amperes. Tá? 80 amperes. Muito bem. Você vê que em alguns momentos nós atingimos aqui 60 amperes,
tá? Um pouquinho menos de 60 nessa fase, na fase A. Na fase B também, alguns pontos acima de 45 amperes, né? E assim sucessivamente. Quando eu pego esse período aqui, ó, que é o período da madrugada, da noite e madrugada, que ele corresponde a 22 horas e 30 minutos, às 5h30 da manhã, eu tenho um consumo muito baixo, obviamente. Por quê? Porque os apartamentos, nesse momento, que pode estar ligado, seria os equipamentos como geladeira, a televisão que está ali no stand-by, algum outro equipamento, e provavelmente até algum ar-condicionado, se for um período de verão, como nós estamos vivendo agora, aqui em Brasília. Nós estamos no verão, então pode haver um consumo de corrente nesse período. Mas nessa análise, a gente vê que a corrente ela cai muito, né? Cai muito. Então, aqui é um período que eu poderia ter uma recarga interessante para os veículos elétricos. Quando eu abro esse ponto aqui, ó, dou um zoom nesse ponto, a gente observa aqui, ó, que em alguns momentos a corrente chega até ser 4 amperes, 5 amperes, nessa fase, na fase amarela, que é a fase B. Na fase C também uma corrente mais alta, na fase A um pouquinho mais alto. Então aqui já mostra um norte para a gente, em que se for feita alguma instalação de um carregador, que seja utilizado em princípio pelo disjuntor do PMA, o disjuntor geral do PMA, utilizar em princípio a fase B e fase C, que é a fase de menor consumo. Entretanto, nós temos que certificar se o apartamento também, essas fases, são a de menor consumo. Hoje em dia, a grande maioria dos veículos possibilita um agendamento de recarga. O que eu quero dizer com isso? Você chegou no seu condomínio por volta das 8 horas da manhã. Só que o condomínio estabeleceu que as recargas dos veículos, por questões de demanda, fossem liberadas a partir das 22, 23 horas. Das 23 horas até as 5 horas, 6 horas da manhã, eu tenho 6, 7 horas. É um período quase que, para mim, se for um carro elétrico, eu tenho quase 100% da bateria. Isso dependendo da bateria que ele chegar para a recarga. Pode ser que ele chegue com 20%, 30%, então com certeza eu vou estar com essa recarga totalmente efetivada quando eu acordar de manhã e for para o trabalho, for para as minhas atividades, 6, 7 horas da manhã. E esse agendamento, então, a gente consegue fazer na própria multimídia do veículo ou até no aplicativo do celular. Ou seja, cheguei com o carro, parei na minha vaga de garagem, fiz o plugueamento, fiz toda a liberação lá pelo cartão RFID, o que for necessário, e agendei para que essa minha recarga começasse às 23 horas. Com isso, eu vou estar utilizando numa demanda, num momento melhor para o condomínio, né? E melhor também para o apartamento, porque nesse momento, no apartamento, provavelmente, eu não vou ter uma carga muito grande. Eu vou chegar às 8 horas, vou tomar um banho, vou ligar meu chuveiro, que tem um consumo relativamente alto, de 25 ou 30 amperes, mas eu não vou estar recarregando o meu veículo. Então, isso aqui é uma gestão, ou seja, a gente usar a inteligência da falta, às vezes, de energia durante um período da manhã e da tarde no condomínio para fazer uma recarga num período que seja adequado para o condomínio. Indo um pouquinho mais a fundo aqui, e olhando agora a potência ativa do PMA, novamente a gente verifica aqui nesse período que é o período da madrugada, no mesmo período que a gente fez a análise anterior. E a gente observa que durante o dia, por exemplo, aqui, olha só, do meio-dia aqui, né, nesse horário aqui, ó, entre meio-dia e 1 hora da tarde, eu tenho um grande consumo no PMA. Provavelmente as pessoas às vezes estão utilizando os equipamentos maiores. E a gente comprova também que em alguns outros períodos também eu tenho um consumo elevado, né? Nesse caso aqui, ó, esse consumo ele foi aqui no dia 12, às 19 horas e 50. Então fica bem evidenciado para a gente que nesse período, é período geralmente que a pessoa chega em casa e vai tomar banho. Então alguns apartamentos, desses 12 apartamentos, já deveriam estar provavelmente utilizando essa carga do chuveiro, né? Então, eu estou aqui com 18,94, que é o que a gente calculou lá anteriormente. Com 18,84 ou 94, né, que foi baseado no nosso cálculo aqui, a gente chega, no caso aqui, ó,
para ter aqui essa quantidade de recargas de veículos elétricos, né? Que seriam aqui 5 unidades, né? E 7 unidades, 7 quilowatts. Né? Esse cálculo, inclusive, aqui é uma quantidade, não está batendo, é uma quantidade diferente desse valor aqui. Tá? Seria um valor bem maior. Esse valor aqui um pouco menor, né? O valor anterior. Talvez o slide anterior deva ter tido algum erro aqui. Tá? Mas, ou seja, eu estou com o meu sistema com a maior capacidade de utilização no período baseado nos 18,84. Entretanto, quando eu vou fazer a recarga à noite, como nós comentamos, das 23 horas aqui, ó, 23 horas e 30 minutos até as 5h30 da manhã, olha como a nossa potência ativa ela vai caindo com o passar da madrugada. Vai caindo, chegando até valores bem baixos, né? E aí a gente atinge o nosso maior valor aqui, ó, com 5,46. Com 5,46 eu poderia aqui fazer uma recarga de 8 veículos ao mesmo tempo nesse PMA. Então, isso demonstra para a gente, né, a importância do estudo, né, que é feito, né, para a gente determinar de que forma que vão ser feitas essas recargas, em cada distribuição, de cada PM de medição, ou se vai ser necessário utilizar um disjuntor de serviço de forma coletiva, se eu tiver essa condição e vagas sobrando. Né? Então, cada condomínio vai ter a sua característica. Então, a gente faz essa análise, conversa com o condomínio, apresenta os resultados e tenta fazer a melhor opção para que eles possam utilizar a recarga dos seus veículos com o menor custo possível. Ou seja, aqui eu não fiz nenhuma alteração de projeto, eu não mexi em nada da parte elétrica. Apenas vamos fazer a adequação em função da unidade autônoma. Então é isso que eu queria passar hoje para vocês. Tenham todos um bom final de semana.